Graça e paz, povo de Deus, bom dia, Deus seja louvado e mais um despertar na tua vida, na tua casa, graças à bondade e à misericórdia do Senhor, que já se renovou sobre a minha e a tua vida. Glórias a Deus por mais uma oportunidade divina e rica, através de Deus Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Reconheça esse privilégio divino, só dele ter te acordado e estar permitindo na tua vida mais um dia. Eu falo que o principal ele já nos entregou, mais um dia de vida, mais uma oportunidade. E o resto é com quem? É com nós. Com nós vamos escolher como vamos viver em mais um dia. Se vai ser mais uma rotina, se vai ser mais uma monotonia, do qual o script que você já sabe que tem que fazer, acordar, sair, trabalhar, enfim, ou vai escolher viver o novo de Deus, entregando, acordando, entregando a tua vida na mão de Deus. Ele está no controle de tudo, isso é algo que muitas pessoas vêm falando, mas ele está no controle é uma coisa, agora você entregar o controle da tua vida na mão dele é outra coisa, é outra situação. Deus ele está sentado sobre a terra é o globo onde ele se assenta, do qual ele tem controle de tudo que há nos céus e na terra e todo o universo. E o fato de acordarmos sem fazer nenhum esforço através da misericórdia e da bondade de Deus é sinal de que ele tem o controle de tudo na nossa vida. Mas o fato dele acordar é a gente reconhecer que ele é o controle, que ele é o domínio para todo sempre. Amém. E entregar a nossa vida na mão dele é diferente. É diferente porque você vai passar a viver a vontade dele, não a sua. E isso tem sido uma barreira muito grande em muitas vidas. Muitas vidas às vezes querem as bênçãos celestiais do qual já foram liberadas para nós em Deus através de Cristo Jesus, mas não querem viver uma vida em Cristo Jesus. E se você não quiser viver uma vida em Cristo Jesus, não tem como você acessar as bênçãos celestiais em Deus, que só acessamos através de Cristo Jesus. O próprio Deus fala quando Jesus passa pelo Rio Jordão e João Batista o batiza, e ele sai da água do Rio Jordão e o Espírito Santo vem sobre ele, o Espírito Santo de Deus vem sobre ele, sobre uma forma corpórea de uma pomba, e se ouve uma voz audível: esse é meu filho e quem eu me comprazo, está consumado, ouve-o. Ou seja, a partir daquele momento a responsabilidade, a autoridade, tudo estava sendo entregue para o filho. Quando perguntaram do Pai, de Deus para Jesus, Jesus fala assim: se você vê a mim, você vê ao Pai. Se você não vê o Pai em mim, se você não vê a mim ou não crê em mim, você não vê o Pai. Felipe, certa feita, discípulo de Jesus, perguntou também sobre o Pai, sobre Deus, e Jesus falou: Felipe, está tanto tempo comigo no livro de Atos, no Evangelho de Atos, Atos dos Apóstolos, está tanto tempo comigo e não vê, diz que o Pai está em mim e eu estou no Pai? Aleluia, Jesus é Deus, Deus é Jesus, Deus escolheu Jesus para ser manifesto aqui na terra, para nos salvar, nos libertar, e Deus em Espírito age por meio de Jesus. Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo. Amém? Que você possa receber essa oportunidade de mais um dia na tua vida e fazendo o que é do agrado de Deus, e fazendo o que compraz ao Senhor, né? Fazendo o que alegra ao céu, não o que agrega no inferno. Não queira brincar com a tua salvação, não fica adiando, né? A palavra de Deus é pura e fiel, escudo para aqueles que nele crê, né? Para aqueles que nele crê, ela passa a ser um escudo, ela passa a ser uma proteção, ela passa a ser uma provisão para aqueles que nele crê. E tem o Salmo 125 também que fala que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalem e permanecem para sempre. Mas os que confiam, antes de qualquer coisa você tem que confiar, porque o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Então, se não tiver temor, se não tiver reverência, se você continuar fazendo tudo o que você faz e não sentindo nenhum incômodo, é sinal que ainda você não permitiu Deus entrar na tua vida. E hoje é mais uma oportunidade. Enquanto houver vida, há esperança. Amém? Jesus vai dizer em Mateus 11:28, vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, eu darei descanso às vossas almas. Em mim vocês encontrarão descanso. Tome sobre vós o meu jugo e aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus ele não está falando que ele vai abolir todas as lutas, todas as provas, tudo que tiver que passar, mas ele está falando que com ele o fardo é mais leve. Amém? E eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que o Senhor colocou aqui no meu coração, depois de uma caminhadinha abençoada. Glória a Deus! Eita, glória! Aleluia! Depois de uma caminhadinha abençoada, lembrando que o apóstolo Paulo deixa claro para nós cuidar do
corpo, da alma e do espírito, né? Ser irrepreensível. Ó, varão de guerra, dá uma glória a Deus, irmão. Bora, glória a Deus. Aleluia, bom trabalho. Bora. Amém, Vaz. Então vai estar lá mais tarde? Ah, eu vou lá tarde lá conversar com ele. Aleluia. Eu vou lá. Glória a Deus. Amém. É de Deus, irmão. Deixa eu ir lá. Abraço, bom trabalho. A palavra do Senhor se encontra numa das cartas de apóstolo Paulo, né? Lá em Efésios. Amém? Efésios capítulo 1, do versículo 4 em diante. Aleluia. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu. Aí você para pensar e fala assim, meu Deus, como assim? Sim, através do profeta Jeremias, capítulo 1, Deus vai falar que nos conhece antes de sermos formados no ventre da nossa madre. E aqui ele testifica, através do apóstolo Paulo, antes da fundação do mundo, Deus nos conheceu. Deus nos escolheu nele para sermos santos irrepreensíveis. Somos dele. Já fomos pagos por um alto preço através do Filho, preço de sangue. Aleluia, só falta você reconhecer isso para viver isso. Diante dele, em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Aleluia. A palavra do Senhor vai dizer também em João 15, que não foi nós que nos escolhemos em Deus, mas foi Ele que escolheu a vós. Ou seja, antes de qualquer coisa, antes de tudo ser fundado aqui, já estávamos no mistério com o Papai do Céu, com Deus. Por isso que o salmista Davi vai dizer também que antes dos dias dele, dos nossos dias, serem vividos aqui na terra, Deus já sabia cada um dele. Aleluia, né? E Ele nos escolheu antes da fundação de tudo isso aqui, né? E às vezes ficamos preocupados, né? Andamos ali ansioso, com medo de coisas que achamos que não vai dar certo ou que não vai acontecer, sendo que isso é detalhes na nossa vida que temos que continuar perseverando, caminhando e permitindo passar pelo processo para viver o propósito, e que Deus está cuidando de tudo. Olha o cuidado dele, saímos dele, viemos dele. Torna e volta a falar quando acontece um apelo em algum culto, alguma igreja, que o ministro da casa, né, o responsável pela palavra do céu que vai estar ministrando, fala: se alguém quer voltar para Jesus, é no sentido de voltar da onde você saiu. Você é criatura, e de criatura você pode passar a ser filho, porque as bênçãos do Senhor são acessadas através do Filho. Amém? Ele nos escolheu antes da fundação do mundo, mas cabe a você se eleger e falar: eis-me aqui. Amém? Eu tomo posse dessa identidade que o Senhor já predestinou para mim como filho, e recebo o Senhor como o único e suficiente Salvador na minha vida. Amém? Que Deus te guarde, te conduza nessa sexta-feira, que você possa ser vigilante e atento o tempo todo com as coisas que vier sobre você, né? Ora ao Senhor, consulte a Deus, lembrando que temos acesso livre ao Pai, em nome de Jesus. Não tem outro mediador entre Deus e os homens, a não ser Cristo Jesus. Temos a paz com Deus por meio de Cristo Jesus. Somos filhos de Deus por meio de Cristo Jesus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ótima sexta-feira, faça bom uso da sua vida. Não queira brincar com as oportunidades que Deus vem te dando. Inclusive hoje é mais uma, de você buscar o Senhor, de você lançar tudo aos pés do Senhor e parar de andar aflito, parar de andar preocupado. Não tenta tampar o sol com a peneira, não tenta se abastecer das fontes terrenas, sendo que é só uma que é verdadeira, a fonte do céu, a fonte de água viva que jorra, renova e multiplica. Disse-lhe Jesus no Evangelho de João: quem tem sede, venha. Aleluia, eu vos dou de beber, pois se beber da água que eu vos der, de nada mais vocês vão ter falta. Ele nos completa. Se tivermos tudo daqui e não tiver nada de lá, você está vazio. Deus te abençoe e te guarde. Fica com essa mensagem.